Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem depois desse dia. Os dias não têm sido fáceis, né? Mas nós temos Deus, nós temos alguém que é o nosso refúgio, fortaleza, socorro presente nos dias bons e nos dias maus. Então nós não podemos deixar de buscá-lo nem meditar na palavra dele, que é o nosso principal alimento. O próprio Cristo disse, né, que nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Então, ler e meditar nas Escrituras não é uma questão de religiosidade, mas de sobrevivência. Então, o que nós estamos fazendo aqui é buscando vida e vida com abundância. Então, eu quero pensar num verso com os irmãos que está em Salmos 42, que diz, verso 1, né? Que diz assim: como a corça anseia pelas águas correntes, também minha alma anseia por ti. Não obstante as questões biológicas do animal, que eu não conheço com muito afinco, eu não quero me aprofundar na analogia que o salmista está fazendo, até porque não tenho condição, mas eu quero focar no que ele está tentando nos passar, esse anseio, essa fome por Deus, que muitas vezes nós não meditamos. Algumas pessoas ou alguns crentes, eles afirmam que toda a alma, que o homem, eu já ouvi isso diversas vezes, né? Que o homem tem um vazio e que esse vazio só é preenchido por Deus. E de certa forma é verdade, mas é só uma meia verdade, porque se nós saímos de Deus, né? Se o nosso espírito sai de Deus e saiu do sopro da boca dele, nos fez alma vivente, a nossa condição, o nosso estado não de satisfação, né? Não é só preencher um vazio que está dentro de nós, mas de nós voltarmos ao lugar a qual pertencemos, que é estar em Deus, né? E estar é diferente de ser preenchido. E esse é um ponto muito importante sobre viver na presença de Deus, ou sobre a presença de Deus. É como se todos nós fôssemos como copos, né? Alguns estão vazios, outros estão pela metade, outros estão cheios, mas alguns outros estão imersos, né? Então, quando há uma imersão, já não se sabe mais o que é o copo, o que é a água envolve, o copo é por dentro, por fora. Então, não basta estar cheio do Espírito, é necessário que a gente, pelo Espírito, né, entre pelo novo e vivo caminho, mergulhe na presença de Deus. Ao passo que tudo à nossa volta vira presença, tudo na nossa vida vira presença. Dito isso, nós olhamos para esses salmos e vemos que ele não é dito ou ele não é aplicado a qualquer pessoa. O ímpio ou até muitas vezes o crente que não vive ou que nunca viveu, nunca sentiu esse envolvimento, não só estar cheio, mas ser envolto à presença de Deus, não sabe com profundidade quão grande é esse anseio pela presença. Então, o livro de Salmos ele é um pouco delicado, a gente tem a tendência de aplicar a todos, né? Então, mas ele é um livro sobre intimidade, e o que está escrito ali só pode ser experimentado, não pode ser simplesmente
lido e teoricamente aprendido. Então, se você vive na presença de Deus, se você sente e crê estar diante dele, esse salmo ele resume como que o seu coração vive. Agora, se ele não resume, ou se esse salmo é apenas teórico para você, e essa é a pergunta que nós temos que nos fazer, a nossa alma realmente anseia por Deus ou não? E um ponto importante é que a alma só anseia por Deus quando está na presença de Deus. É um paradoxo, né? Porque quando estamos longe dele, a nossa alma não o quer, não o busca. A palavra de Deus diz que não há quem busque a Deus. Então, a fome e o anseio por Deus, ao contrário do que nós pensamos, não vem com a distância. Quanto mais distante você estiver de Deus, menos fome você terá dele. Ao passo que, quanto mais próximo você estiver dele, mais fome você terá. E aqui que é o ponto, que é o looping infinito, de como que podemos buscar estar na presença dele e sermos satisfeitos. Jesus mesmo disse que no Sermão do Monte, que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mas como que pode que ao mesmo tempo que na presença, na voz dele, nós somos saciados e ao mesmo tempo essa fome de Salmos 42 é evidenciada e é proclamada por este homem, que é proclamada pelas nossas vidas. Como ao mesmo tempo que nós oramos e sentimos a presença e temos uma alegria, um sentimento inexplicável, e nós levantamos dali e queremos mais, e ao mesmo tempo que somos satisfeitos, estamos insatisfeitos na presença. É esse ciclo vicioso eterno. E o ponto é que nós não pensamos ou esquecemos que Deus é eterno e tudo que há nele é eterno. Então, esse paradoxo da satisfação, ele se dá porque Deus sempre vai ter mais. Então, quando nós estamos na presença dele, meus irmãos, ou quando eu estou lendo as escrituras, ou quando estou em algum momento íntimo com ele, a sensação que eu tenho é que eu estou muito longe do fim, e isso me puxa mais para dentro dele. E quanto mais eu entro, mais longe fica o fim, e ao mesmo tempo que eu estou usufruindo, meus olhos estão olhando aquele horizonte, e esse infinito de Deus é o que me atrai nele. A eternidade de Deus é uma das nossas maiores esperanças, porque ele é a única resposta para a nossa insatisfação. Há muitas respostas para muitas coisas. Para uma família infeliz, há uma família feliz. Para falta de dinheiro, há dinheiro. Para problemas psicológicos, soluções psicológicas. Para doenças, remédios. Com o desenvolvimento da humanidade e com a permissão e soberania de Deus, ele nos permitiu acessar algumas respostas e algumas soluções, mas não se encontrou ainda nada que responda ao nosso anseio pela eternidade, porque Deus, mesmo a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no homem. Mas não só isso, né? Não há nada que supra a insatisfação.
Então, nós vemos homens que buscam sempre o próximo carro, a próxima casa, a próxima conquista, e nunca estão satisfeitos. Porque a única coisa que é eterna, que não tem limites, é o próprio Deus. E é só nele que nós encontramos essa satisfação e ao mesmo tempo uma consciência. Nós somos batizados de uma consciência de que nós servimos um Deus eterno e que Ele é inesgotável, que nós estamos na presença hoje e não importa o quão gloriosa foi aquela presença, ela não é tudo. E se no outro dia for o dobro, o triplo, não é tudo. E essa esperança, ela é magnífica, de saber que há um rio que nunca vai cessar, de que não há teto, de que não há paredes para minha alegria, para minha satisfação, para minha plenitude. Isso é incrível. E quando nós olhamos para Deus sob a lente da eternidade e focamos em um dos seus atributos, a nossa esperança ela é reforçada e ela é aumentada. Porque se nós olharmos que pela eternidade, pela lente da eternidade, que o amor de Deus é eterno, isso nos traz segurança. Porque outro dia eu estava pensando, e se Deus mudar de ideia, né? E se um dia ele enjoar da gente, se um dia ele perder a paciência, falar, já cansei desses seres humanos. Se isso acontecer, ele é Deus, ele pode, num piscar de olhos, ainda que a gente esteja na eternidade, ainda que a gente esteja, né? E ele pode simplesmente fazer todo mundo sumido de onde quer que esteja, né? Do mapa, do céu. E aí esse pensamento me tomou, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo me lembrou do eterno amor. Quando nós dizemos que Jesus te ama, Ele te ama eternamente. Então é como se nós casássemos por amor, sabendo que aquela pessoa que nós casamos, que ela será fiel e nos amará todos os dias e eternamente. Essa segurança, essa paz, saber que temos um Deus que não vai acordar de mau humor no outro dia e enjoar da gente, mas que cada dia mais nós teremos revelado esse amor que Ele tem por nós, nos traz uma segurança não só de que fomos salvos, de que estamos sendo salvos, mas de que para sempre seremos salvos e amados por Ele. Então, pense num Deus que não está adstrito a esse tempo, a esse período, mas que é eterno e que todos os seus atributos são eternos e que para sempre, sem fim, infinito, usufruiremos dele e contemplaremos a glória. Isso talvez para nossa mente, eu falo, mas a minha mente não consegue conceber, não consigo nem explicar, mas o meu espírito se alegra, o meu espírito exulta pela eternidade. Então essa é
um dos pontos da loucura do Evangelho. Homens e mulheres que apostam essa vida passageira por uma promessa, por uma esperança que Cristo nos deu de uma eternidade. Amém? Fique com essa palavra e busque em Deus essa satisfação e essa insatisfação. Amém? Fique com Deus.